Salve, salve, historiadores e historiadoras! Tudo bom com vocês? Porque aqui tá tudo como manda a história. Sejam bem-vindos a mais um Pode Tirar o Pó! O podcast que tira o pó do livro e discute sobre a história mundial. E eu tô aqui com ela. Olá, Maria Clara! Olá, Letícia! Que honra estar mais um dia por aqui. O prazer é todo meu. E aí, vamos revelar o tema de hoje? Vamos sim, mas antes, nos sigam em nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Pode Tirar o Pó. Lá, vocês ficam por dentro de tudo que a gente fala. Após o mega sucesso do último podcast, que contou com a presença dos professores da Escola SESI, Renê, Denis e Paulo, vocês pediram muito sobre a temática russa. E por isso, o tema de hoje é... A Rússia pré-revolucionária. Isso aí, uma coisa que é pouco vista, né? Pois é, a gente quase nunca ouve falar disso, não é mesmo? É verdade. Se você for parar pra pensar, tudo acontece muito... É muito conturbado, né? Pra você ver, a Rússia naquele período, coisa de século XX, era tipo assim, mega atrasada. Se você for comparar com outros países, né? Era mesmo. Quase todo mundo já estava bem avançado, dentro de todo um processo mais moderno. A Rússia seguia praticamente toda ruralizada. Tinha poderes divididos quase iguais à Idade Média, sabe? Cara, isso é muito complicado. Porque pensa, tá todo mundo em uma corrida industrial. Desenvolvam técnicas, desenvolvam máquinas. E a Rússia ali, vai presa a proprietários rurais e a Igreja Ortodoxa. Isso atrasa demais. Sem contar, né, Letícia, que era literalmente um território gigante, coisa de 22 milhões de quilômetros. E tipo assim, 80% da população continuava vivendo nos campos, com a onda feudal, muito visível. E era nítido que não dava sinais de qualquer avanço. E o pior, não é nem isso. É que assim, muita gente tentou mudar a realidade. Tipo, bem lá atrás, o Czar, e pra quem não sabe, Czar era o nome dado aos imperadores russos até 1917. Naquele tempo, o Czar, Pedro, até tentou modernizar o país, sabe? Ele remodelou a educação, a administração, fez até a transferência da capital de Moscou para São Petersburgo, para tornar uma janela para Europa, sabe? Ele meio que tentou ocidentalizar a Rússia. Mas aí, cara, somente lá pro século XIX é que começaram os primeiros movimentos no sentido real da industrialização e a modernização. O tenso é que sempre havia meio que um choque com a parte rural, comandada pelos grandes proprietários de terra. Na época, eles eram chamados de boiardos. Justamente. E por outro lado, tinha uma massa enorme de camponeses, coisa de assim, 60 milhões de pessoas. Na época, elas eram chamadas de mujiks. Sem contar, né, a parte burguesa. Eles não tinham nada que colaborasse para o fortalecimento deles. Isso pega muito. Pois é, e assim, os czares ainda tentaram mudar muita coisa, né? É isso aí. Essa coisa dos czares é um tópico muito antigo. Porque assim, uma mesma dinastia de czares estava no poder desde tipo 1613. Era tempo demais. Eu tô falando da dinastia dos Romanov. É naquele período, inclusive, que a burguesia tenta seguir a Europa e até tenta a industrialização e se desvincular do Estado. E o mais bizarro, com a licença da palavra, ouvintes, é que já em cima da Revolução, os últimos czares passam a analisar a modernização. Mas aí, cara, era tarde demais. Não tinha como. Pior que era, porque tipo assim, Alexandre II, outro imperador, aboliu a servidão e eliminou dívidas. Daí, paralelo a isso, o governo tentava introduzir a indústria e uma economia com traços agrícolas, cara. Tudo a partir de uma política que permitiu a entrada de empresas estrangeiras interessadas em explorar as riquezas do país. E o pior é que essas empresas colocam trabalhadores urbanos submetidos a opressivas condições de trabalho. Tira por aí a situação. Pois bem. Licença, deixa eu tomar uma aguinha. Hidratar é importante. Tanto no campo quanto na cidade, as camadas populares tinham sua força de trabalho explorada. Não possuíam nenhum tipo de participação política. E daí é que as ideias revolucionárias, meu Deus, e antimonárquicas ganharam corpo em meio a esses trabalhadores, sempre havendo um planejamento de derrubar o poder existente. Alexandre II, inclusive, acabou assassinado por revolucionários. E o pior é que assim, a morte dele em si já dá muito problema, porque ele é morto por um grupo radical, né? E aí logo em seguida tem toda uma onda de repressão e o fim de uma política reformista. Daí, Alexandre III entra como herdeiro do czar, que foi morto, reprime os anarquistas e marxistas e finalmente consegue impulsionar a indústria. Porém, com aquela coisa do capital francês, inglês, belga e alemão. Porque assim, é justamente quando Alexandre III assume que tem uma onda ainda mais pesada de violência e repressão aos opositores do governo,
que muitos grupos políticos de oposição têm que passar para a clandestinidade. Pois é, cara, tinham dois que entraram literalmente pra história. Os populistas, né, que procuravam apoio das massas camponesas, porque eles julgavam que a passagem para o socialismo só se daria se atravessar um estágio capitalista. Eram, assim, extremamente anarquistas e julgavam, inclusive, que praticando atentados contra instituições e pessoas, o regime ia ser derrotado. Acho, assim, uma loucura. Tinha também os social-democratas, o pessoal que baseava os pensamentos nas teorias de Marx e Engels, reafirmando a necessidade da transição capitalista para alcançar o socialismo. No governo de Nicolau II, literalmente, o último czar, a situação da Rússia piorou sensivelmente, apesar de que o processo de industrialização também sofreu um aumento aí, mas o negócio é que nem é isso. O novo rei tinha claras intenções de preservar a estrutura política centralizada e, com isso, enfrentou uma série de revoltas nas colunas, que não mais aceitavam a colonização do Império Russo. O pesado é que nada resolvia. E aí as inquietações políticas do povo, né, foram ganhando mais expressão. E é aí que surge o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. E ele se torna o principal palco de discussões sobre a situação política, econômica e social do país, sendo duramente perseguido pelas autoridades governamentais. Esse partido ele vai realizar diversos congressos no interior com o intuito de discutir a condução do processo revolucionário russo. É justamente isso, Letícia Siqueira. E assim, é de toda essa confusão que surgem duas orientações partidárias no interior do POSDR. De um lado, a gente tinha Plekhanov e Martov, né, que lideravam a ala menchevique. Aquela galera que defendia que o governo democrático burguês deveria dar lugar ao czarismo. Segundo os mencheviques, essa reforma no poder ela ia meio que trazer as condições necessárias para que o país superasse o atraso econômico, para só depois uma revolução proletária acontecer. Sem contar, né, que eles defendiam um partido de massas, né, incluindo a burguesia, participar das atividades políticas, eleições e etc. A facção, teve menos adeptos, né, e na época eles ficaram conhecidos como mencheviques porque essa palavra significa minoria. Em outra facção estavam os bolcheviques, que já significa maioria, uma galera comandada por Vladimir Lenin, favorável à instalação de uma revolução proletária imediata. Esse grupo político acreditava que os trabalhadores russos deveriam ser organizados com o intuito de promover urgentemente todas as mudanças que um governo de orientação burguesa não teria o interesse de realizar. Eles queriam, era uma luta armada. É isso aí, mas isso é só por hoje, porque amanhã a gente volta com mais conteúdo. Sério? Ah, então isso quer dizer que a gente tá chegando ao fim do nosso Pode Tirar o Pó. A honra de estar com você aqui, Clara, foi toda minha. E é com esse agradecimento que a gente encerra o Pode Tirar o Pó de hoje. Não se esqueçam de nos seguir para ficar por dentro de toda a nossa programação. Até o próximo Pode Tirar o Pó. E não se esqueçam, livro guardado acumula poeira. E livro aberto, conhecimento. Até a próxima, historiadores! Até a próxima, historiadoras! Nos vemos no próximo Pode Tirar o Pó!